Doutor Elton, obrigada por ter vindo, doutor Prazer imenso estar aqui Elton. novamente. Nosso e recebê-lo. Acompanhei suas férias lá viajando em Putacana, né? Nossa, maravilha. fui pro Peru também. Fui pro Peru também, que maravilha. Conhecer. Muito obrigada. Muito obrigada. O doutor Elton, que é advogado especialista, posso falar que é especialista em planos de saúde? Pode. Direito da saúde em geral, saúde. SUS, plano de saúde, erro médico, a gente faz... Então, está faltando medicamento na rede pública de saúde. Como é que faz a pessoa? Isso é um medicamento, às vezes, é um medicamento corriqueiro, mas o problema é quando o medicamento tem um valor muito alto. É assim, a primeira questão é, qualquer pessoa, se está na lista do SUS, qualquer pessoa pode retirar essa medicação. Tá? Tem gente que fala assim para mim, mas o fato de eu ter dinheiro, morar na casa X e tal, se está na lista do SUS, todo mundo pode retirar. O problema é que muitas vezes você chega lá e não tem. O que fazer nessa hora? Não tem a medicação lá, você pode reclamar na prefeitura, você pode, no final de contas, ir em qualquer outra farmácia do estado. Então, assim, onde eu retiro é na prefeitura tal, é na farmácia da prefeitura tal. Se existe em outra farmácia, o SUS é integrado. Não pode haver essa distinção que algumas prefeituras fazem de assim, aqui só vai retirar quem é do mora município. Aqui. É do município. Isso não pode acontecer. Porque tudo isso, no final de contas, é dinheiro do contribuinte. Tudo isso vem do dinheiro do estado, vem da União. Então, é uma coisa só. É uma coisa só. A gente não pode ter esse tipo de diferenciação. Agora, claro, em última análise, quando nada resolve, aí a sugestão é ou reclamar no Ministério Público, por exemplo, entrar com uma ação judicial via um advogado, não tem o dinheiro para contratar um advogado ou o medicamento é muito barato, procurar a Defensoria Pública, por exemplo. Agora, qualquer pessoa pode retirar. Eu preciso do quê? Do pedido médico? Pedido médico é essencial, tá? Vai fazer a solicitação para a farmácia de alto custo, eles vão fazer o seu cadastro lá e eles vão emitir para você assim, olha, temos esse medicamento aqui, vou passar a te fornecer a partir do dia tal. Se tem em estoque, eles já te entregam muitas vezes. Por exemplo, medicamentos às vezes muito corriqueiros como insulina. Às vezes tem ali na farmácia, você entrega o pedido, eles fazem seu cadastro, simples, passam a fornecer, tá bom? Tá. Agora, outros, por exemplo, vai precisar de um tempo, porque assim, esse medicamento às vezes tem que chegar, ele fica numa central, ele vai ser deslocado até aquela farmácia, a entrega tem que ser regular. E, infelizmente, nem sempre o SUS é tão regular no fornecimento. Mas tem que ficar em cima, tem que cobrar. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. Vamos na sequência. A primeira pergunta é enviada pelo Pedro. O plano de saúde recusou fornecer um medicamento para minha esposa, dizendo ser experimental, embora o médico tenha justificado o pedido. O que pode ser feito? Vamos lá. Acho que a gente tem que diferenciar o que é experimental daquilo que os planos de saúde dizem assim, eu não cubro porque é experimental. Na verdade, experimental é o que não tem nenhuma evidência científica. Então, assim, não existe nenhuma evidência científica de que esse medicamento pode ser útil ao caso da pessoa. Tá. De fato, é experimental. Outra coisa, por exemplo, a Anvisa já aprovou essa medicação. Ou, no mundo inteiro, esse medicamento é usado para isto, mas por algum motivo, aqui no Brasil, isso ainda está em análise pela Anvisa. Por exemplo, os que usam canabidiol. Por exemplo, o canabidiol é um ótimo exemplo disso, porque no mundo inteiro se usa canabidiol para uma série de coisas. Aqui no Brasil ele tem poucas liberações, mas os médicos costumam fazer a indicação mesmo assim. Por quê? Porque o médico não vai olhar para a Anvisa e falar assim, esse medicamento funciona no mundo todo? Ele vê o paciente. Ele fala assim, o paciente precisa, eu sei que funciona, ele vai indicar. Então, o canabidiol, por exemplo, a gente pode até falar disso já. Note, para um paciente conseguir canabidiol hoje, não importa qual é a doença. Todo paciente hoje, em tese pelo menos, ele pode vir a conseguir canabidiol pelo Sistema Público de Saúde. Primeira providência, solicitar da Anvisa a autorização de importação. Isso é simples, no site da Anvisa se faz. É sempre importado. É sempre importado ainda. Claro, alguns poucos tipos de canabidiol são feitos no Brasil, mas o que a gente percebe é que o que é feito aqui não é tão recomendado ainda pelos médicos. Tá certo. Tá? Então, assim, os médicos ainda preferem falar o seguinte, traz isso de fora, porque o que está sendo feito no Brasil, às vezes é sintético, tem algumas coisas que eles não recomendam. Existem associações no Brasil hoje que fazem e produzem canabidiol, mas para os associados. Tá? Então, assim, o SUS ele pode adquirir isso. O que a gente percebe então tem prescrição médica, tem autorização da Anvisa, os pacientes estão judicializando esses casos. Eles estão indo para a justiça e pedindo que o Estado forneça canabidiol. É muito importante nessa hora ter um bom relatório médico. É muito importante que o profissional justifique por que o canabidiol para esse caso, por que é tão importante. Então, assim, para qualquer doença pode, mas
Tem que ter uma boa Tem que ter justificativa. uma boa justificativa. Qual a dificuldade em importar medicamento à base de canabidiol? É assim, já foi um preconceito muito grande, né? É isso? Ainda é um pouco. Eu Mas ouvi que de uma coisa, mãe, não? assim, uma vez, que se o extrato do CBD desse na folha do abacaxi, ela daria o extrato da folha do abacaxi. Claro! Porque o que é importante, no final de contas, é cuidar A dessa melhora criança, né? Do paciente, é isso que se pretende. Então, mas isso é fato? Assim, já foi mais difícil, hoje a Anvisa tem simplificado isso. O que precisa é de um bom relatório. Mas não é Justifica. então por conta do custo, é por conta do preconceito. Ainda é, Com a porque assim, planta. o Estado ainda não fornece, porque ele diz assim, embora canabidiol esteja disponível no Brasil, já não é mais um princípio ativo proibido no Brasil, ele já está previsto aqui, aceito como científico, ele ainda não tem tantas indicações de uso pela nossa regulamentação. Por isso que os médicos olham, às vezes eles falam assim, olha, mas lá fora já existem estudos que indicam para epilepsia, para câncer. Meu pai mesmo, por exemplo, ele faz uso de canabidiol, a gente compra, na verdade, o caso dele, mas é para apetite, para tratar câncer, por exemplo. Absolutamente recomendado por médicos. Faz o tratamento do câncer, muitas vezes perde o apetite e os médicos recomendam para melhorar o apetite. Então, assim, isso tudo é muito possível, tá? Perfeito. Infelizmente, a justiça é quem tem determinado nesses casos, porque, assim, regularmente, só solicitando... Não vai. Não vai. E tem decisões da justiça condenando também planos de saúde a fornecer canabidiol, isso é importante dizer. Sobretudo para aquele paciente que é oncológico. Meu Deus! Sobretudo para isso, porque assim, aí o canabidiol, ele funciona como um tratamento que a gente chama de adjuvante, ou seja, é para melhorar o efeito adverso da quimioterapia, da radioterapia. Será que eu entendi direito? A justiça está condenando O plano de saúde a fornecer canabidiol. Ela diz o seguinte, você tem que fornecer também canabidiol. Tá. Eu estava entendendo errado, entendi o contrário. Não. Perdão, tem que doutora. fornecer o canabidiol. Tem que fornecer. Mandando o plano de saúde fornecer também. Então, tanto o SUS quanto o plano de saúde podem ser demandados a fornecer o canabidiol. Perfeito. Continuando. Lavínia, meu pai é acamado e necessita de alimentação via enteral. É possível obrigar o SUS no fornecimento de dieta enteral? É possível, dieta enteral é uma coisa cara no Brasil, é muito caro e a Lavínia tem toda a razão na questão dela. Tanto o SUS quanto o plano de saúde também podem. É importante dizer o seguinte, não importa que esse paciente, como o pai da Lavínia, esteja ou não em home care. Home care é assistência médica domiciliar. Tanto o SUS quanto o plano de saúde podem fornecer. O que a Lavínia deve estar passando? O pai dela tem uma alimentação enteral, não consegue mais se alimentar pela boca, não tem condição financeira, o SUS tem sim que fornecer. Isso está disponível, muitas vezes, nas farmácias de alto custo, com alguma irregularidade. Tá? Então, assim, não está achando lá, novamente voltamos naquela questão. Posso entrar com uma ação, posso pedir para a Defensoria Pública, posso provocar o Ministério Público. E se o pai da Lavínia tem plano de saúde, o plano de saúde também tem que fornecer. O que é dieta enteral? Dieta enteral é a alimentação que o paciente faz uso no período em que ele não consegue mais se alimentar. Então, para ele ter energia, né, para ele manter a vitalidade, ele faz uso dessa alimentação direto por uma sonda. Perfeito. Próxima pergunta da Flávia. Estou grávida e preciso usar o medicamento para não ter trombose. Ele é caro e tenho que usar durante toda a gravidez. O SUS fornece? Flávia, excelente pergunta. O SUS fornece sim, esse é um medicamento para trombose. Para pacientes que têm o CID no relatório de trombofilia, o SUS tem feito o fornecimento disso. Então, assim, para isso eu não preciso judicializar. Muita gente Mais paga simples, caro. então. Não é simples, mas assim, tem que ter o CID da trombofilia. Tem. O médico pode fazer o relatório, vai na farmácia de alto custo, por exemplo, em São Paulo, num Belenzinho, chama Maria Zélia, a farmácia de alto custo da cidade de São Paulo. É só ir lá no Belenzinho, leva o pedido, faz a solicitação. Claro, talvez não tenha na hora para te entregar, mas eles têm que te cadastrar e têm que fornecer, tá? Essa é uma outra coisa que também, de vez em quando, a gente vê decisão contra plano de saúde para fornecer. Porque o planejamento familiar, como se diz, está dentro do escopo de cobertura do plano de saúde. E aí ele tem que fornecer. Porque se essa mulher não toma, ela vai acabar tendo uma trombose, vai ficar internada, vai ser muito mais caro. Compromete a gravidez. Exatamente. Agora, essa solicitação, tal, tudo pessoalmente. Tudo pessoalmente. Vai no Maria Zélia e faz a solicitação. Hoje a gente ainda não tem um sistema informatizado para que seja feito isso online. Tá. Sempre lá, em São Paulo, Maria Zélia no Belenzinho. Tá. Mais uma.
Thelma, meu filho precisa realizar um tratamento médico. Não tenho como pagar e não tenho plano de saúde. Será que consigo usar o dinheiro do FGTS para pagar o tratamento? Pode, a Thelma deve ter pesquisado isso, porque assim, sem dúvida nenhuma pode, tá? Não existe um CID específico para toda e qualquer doença que eu eventualmente precise sacar o meu FGTS, eu posso. E a Justiça autoriza que você saque seu FGTS, inclusive, por exemplo, para você tratar o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Aí tem que comprovar. Comprova, sempre tem que comprovar, tá bom? Então, assim, qual é o requerimento? Como se começa isso tudo? Isso. Pedido médico, faz a solicitação para a Caixa Econômica Federal, eles vão recusar, porque quem administra a FGTS é a Caixa, eles vão recusar dizendo que não está na regra, que eles não permitem, e essa pessoa pode procurar, então, a Justiça, e a Justiça pode fazer a liberação nesse caso da FGTS. Então, o passo é esse, vai lá, ouve um não e continua. Exatamente. Eu adoro os nossos colaboradores que dão o caminho das pedras da vida real. Porque assim, não adianta falar assim, vamos lá, insiste, vai na ouvidoria, reclama. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas você precisa desse não para dar o Precisa. segundo passo. Porque a Justiça só vai entrar em ação se você falar, eu tive recusado isso. Pedir e não consegui. Mais uma pergunta, Lima. Sou aposentado e tive câncer. Fiquei sem pagar imposto de renda por 5 anos, mas agora voltaram a me cobrar. Será que tenho chance de conseguir a isenção novamente? Essa é uma ótima pergunta. Isso é muito comum. É assim, para a Justiça, neste aspecto da legislação da isenção de imposto de renda, não existe câncer curado. Para a Justiça é o seguinte, uma vez que eu retiro de você o desconto do imposto de renda, é para sempre. Agora, o que é importante? Ele está dizendo que está aposentado, então ele tem esse direito de fato, tanto que ele já tinha e voltou a cobrar. Isso não é assim, tenho câncer, então não pago mais imposto de renda. Não é essa a regra. A regra vale para pensões ou para aposentadoria, ok? Então, assim, mesmo pensão que eu digo pode ser até um militar, que a gente chama isso de reforma, tá? Mas qualquer tipo de pensão ou qualquer tipo de aposentadoria, ele pode conseguir, então, a isenção do imposto de renda no caso de câncer. Existem outras tantas doenças graves que também podem te isentar, mas o câncer, por exemplo, é uma coisa muito tranquila de, uma vez retirado desse paciente, que ele não vai pagar mais, mesmo que ele esteja curado X anos depois, não tem que voltar mais a pagar. Perfeito. Muito obrigada por ter vindo. Um prazer imenso estar aqui. Como é que tá seu pai? Tá bem. Estamos lá, vou visitá-lo hoje, estamos enfrentando aí essa luta e vamos em frente, é isso. Vou rezar por vocês, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. O Dr. Elton Fernandes tem um site que é eltonfernandes.com.br, Elton sem H e N de navio no final, Fernandes com S. eltonfernandes.com.br é o site. Tem Instagram também ou não? Tem, Elton Fernandes Advogados, está com advogados no final. Elton Fernandes Advogados. É um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Saúde, bom ano, viu? Saúde, obrigado. Obrigada. E assim a gente vai tocando a vida, essa linha eu vou pra cozinha. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, a apresentadora é confusa, mas agora eu cheguei. Tô aqui para falar mais uma vez